Muito bem, nós estamos aqui com o Alfredo no dia 18 de outubro de 2010. Eu vou começar perguntando ao Alfredo o nome completo e a idade. Alfredo Gaviolo Freitas, 64 anos. Alfredo, como é que começou a sua relação com o Espiritismo? Começou bem na infância, né? Foi umas preocupações que eu tive quando pequeno, né? Com referência às coisas do mundo, né? Às disparidades, às doenças, às aleijões. E o padre da Igreja Curadares aí falava que era um mistério de Deus. E o meu pai que começou a trazer, né? Porque a mamãe era católica e o papai aí trouxe para dentro de casa, né? E aí a gente começou a ler os livros do Emmanuel, né? O Pão Nosso, Vinha de Luzes, esses livros, e aí fomos fazendo culto e dando aquelas estudadas de criança, né? Então seu pai te deu uma formação? Deu. Papai é que é o iniciador disso tudo, né? Que deixou isso para nós e fez com que a gente pudesse caminhar dentro da doutrina espírita, né? E qual casa? Vocês frequentavam uma casa espírita naquela época? Não, especificamente nós não, né? Porque era eu, minha irmã, minha mãe ainda não tinha adotado ainda a doutrina espírita, né? Com o tempo veio adotar, mas o papai ia, né? O papai era representante, né, comercial, ele viajava muito, ele ficava quase que 3/4 do mês fora, né? Então, quando ele vinha lotado de receita do interior, ia lá no Oriente, ele conversava muito com o Sr. Jair Soares, né? Ele era amigo do Sr. Jair Soares, ele tinha uma liberdade bem grande, ia na casa do Sr. Jair, mas a gente não frequentava, ele mesmo que ia lá, pegava as receitas e voltava, né? A gente ficava mesmo mais restrito à casa mesmo, né? Não tinha aquele costume de sair, a reunião, essas coisas não tinha não. A gente ia de vez em quando, no Prado, aqui tinha uma senhora, Dona Carola, né? Que era do Célia, que fazia umas reuniões particulares em casa, né? E recebia um espírito chamado Mãe Joaquina. De vez em quando a gente se reunia lá com ela, né? O papai e a gente se reunia lá com ela, fez bate-papo informal, né? Falava algumas coisas, e era só isso, nessa época era só isso. E qual que era o nome do seu pai, o nome completo dele? Alfredo Freitas Filho. Alfredo Freitas Filho. Que hoje é mentor da nossa equipe, né? Mentor da equipe visita sua a equipe 23 e 25. Alfredo, e como é que foi então que iniciou a sua ligação com a Fraternidade Espírita Irmão Blato? A minha ligação iniciou no Espiritismo lá no Centro Oriente, né? A gente já, desde novo, já tinha essa tendência, né? E interessante, né? A gente, na minha época, né, falar em Espiritismo era um negócio meio difícil, né? Mas a gente não negava não, sabe? O Lucas perguntando, a mãe falava, não fala não. A gente não deixava de falar não, eu e minha irmã não deixava de falar não. Isso é explicação do Espírito. Aí, com acho que mais ou menos 14 anos, eu comecei a fazer campanha do Quilo lá no Centro Oriente. E lá eu conheci o Lucas. Lucas Nunes. Né? Lucas Nunes e fizemos campanha vários anos lá, né? Aí eu me casei. Você tinha 14, você disse? Eu me casei e naquela lufa-lufa de começar a arrumar a vida, né? Eu dei uma afastada. E depois, aí, encontrando com o Lucas depois também, ele me convidou para ir na Fraternidade Espírita Irmão Blato, lá na rua Gonçalves Chaves, número 32, para ajudar a fazer uma laje, né? Ele sabia que eu mexia na área da construção. Aí ele me chamou para fazer uma laje lá, para ampliar lá, para fazer a sopa, os negócios lá. Já era no Amor e Caridade. Já era no Amor e Caridade, né? No primeiro lugar onde começou a fraternidade, né? Amor e Caridade. Aí eu fui lá, ajudei ele a fazer lá essa laje e rebocar e depois, logo em seguida, foi ele e o Enio para lá e me chamaram para ir para lá. Aí já estava, a fraternidade já estava saindo dos Amor e Caridade. Isso foi em 1981, né? E aí eles conseguiram conversar lá na Câmara, em frente à Arapiara, com Luz, Amor e Caridade, né? Aí a fraternidade foi transferida para lá. E na época, eu agora estou em dúvida se era o Lucas, o vice-presidente, e a Regina Varela, a presidente, mas eu acho que era isso mesmo.
Mas o Lucas era muito atuante, mas ele não gostava muito de ser o presidente, né? E a Regina parece que era meio assim, de não assumir, igual tem umas pessoas que ficam mais ou menos, né? E aí nesse negócio precisava arrumar um lugar, a gente já estava lá em cima, e aí a tarefa começou, né? Lá em cima que você fala é no no Luz, Amor e Caridade, que é na Avenida do Contorno. Na Avenida do Contorno, que já era piada. Isso foi em 81, 81. E aí começou a necessidade de fazer um lugar, porque todo lugar que a gente ia, acabava ocupando a casa toda dos outros, né? No Luz, Amor e Caridade foi assim, eles pediram para a gente sair. Aí foi para lá e começou, né? E lá era um salão até razoável, mas era banco, não tinha imposto. E aí começou aquela quantidade de tarefa lá, os caras começaram a ficar incomodados também, né? Tendo mais volume de tarefa foi o pessoal da casa. Ah, não, muito mais, né? Porque só tinha reunião, né? E aí a gente chegou com sopa, com a companhia do quilo, já tinha iniciado a mocidade, já tinha iniciado a campanha do quilo, sopa. A parte, por exemplo, de SOS Press. SOS começou também naquela época lá. Campanha do quilo. Campanha do quilo, né? E o negócio começou a crescer. Ou seja, o Glacos, né, vamos chamar assim, ele usava essas casas em certos dias da semana, no mesmo espaço. Era isso? E lá no Amor e Caridade nós começamos a ocupar, foi tudo, né? Começamos a ocupar, foi tudo. Eles só ficaram com um dia lá para poder usar, né? E o resto tudo era o Glacos. Tudo era o Glacos. E nessa época tinha atividades mediúnicas na casa levadas pelo Glacos, senhor? Tinha atividades mediúnicas na casa dos outros. Era na casa dos tarefeiros. Fazia reunião de materialização na casa da Dona Vitória, fazia reuniões dessas de desenvolvimento na casa de outras pessoas, entendeu? RCE fazia na casa do Enio, na casa também da Dona Vitória, de outras pessoas, era assim. Fazia sessão de materialização no Irmão Mateus. Irmão Mateus é onde? Irmão Mateus é ali na... Como é que chama aquele bairro ali, gente? Você saiu da Antônio Carlos, saiu do Antônio Carlos, entrou na Rua Formiga ali para dentro ali. Não sei se não é Concórdia, não. Concórdia é do lado de cá, né? Cachoeirinha, acho que é. Acho que é Cachoeirinha. Aí fazia reunião de materialização lá uma vez por mês. Antes ela era na casa de São Vitória também. E tinha psicografia? Tinha. O trabalho rotineiro? Sempre teve. A psicografia nunca deixou de existir. Mas isso era no Luz, Amor e Caridade ou também era em residência? Não, esse era na Casa Espírita. Casa Espírita. Era o Elcio, irmão do Enio, né? O Enio era praticamente só os médios, né? Psicógrafos. Né? E nessa época, o Glacos e o Otto, né? Psicografavam, e eles psicografavam quando tinha, né? Não limitavam a receita, não. Só que a reunião começava às 8, terminava às 10, né? E às vezes ia até 11 horas, né? Quando tivesse demanda, ficava na psicografia. E naquela época, só de curiosidade, alguém fazia a tradução da receita? Antes de entregar para o público? Já era assim. Tinha tradução, normalmente, e o pessoal fazia a tradução. Aí depois ele chegou o Vasco, né? Não, tinha o Geraldo Cruz também. O Geraldo Cruz não chegou a psicografar na mesa, não. Ele era um médium até exuberante, mas ele era meio complicado, né? Então ele acabou não ficando, ele foi para outras bandas, né? Aí depois que nós fizemos a sede, né, que nós saímos correndo atrás disso, de comprar os lotes, né, fazer aquela coisa, os lotes, não, por lote, né? Selecionamos algumas áreas em Belo Horizonte, a pedido do Glacos, né? E aí ele deixou 3 opções. Deixou aquela, deixou uma na Nova Granada e deixou uma outra que eu não estou me lembrando aonde, sabe? E para nós optarmos aonde seria melhor. E aí... Ok, vamos voltar. Eu só vou repetir esse trecho para eu poder montar direito. Quando da mudança para um lugar definitivo, você está dizendo que teve 3 opções. Seria o lote do Padre Eustáquio. Tiveram várias. Aí, reunindo com o Glacos, ele pegou e deixou 3 opções para nós. Certo? Nova Granada,
Ali e em um outro lugar que eu não estou lembrado aonde. Ali é a sede. É a sede, daqui é a sede ali na Reigossex. Então, por democracia, né, votação, o pessoal escolheu ali. Até não foi o meu voto não, sabe? Meu voto foi na Nova Granada, porque nós estava perto de uma favela, mas foi muito bom, porque Nova Granada era um lugar muito violento, né? Depois teve muitos sabores lá na Nova Granada, que o bairro lá foi assediado. Então, a nossa escolha ali foi, do pessoal que venceu democraticamente, foi muito boa, né? Acabou sendo a melhor opção mesmo, sendo a melhor opção do futuro da casa. Foi a melhor opção do futuro da casa. E você mencionou outro dia alguém que disse, eu teria tido uma premonição que ia ser um lugar perto do Rio. Conta essa história. Quando antes da gente comprar esse terreno, né, nós pulamos um caso, vamos voltar um pouquinho. Antes de comprar esse terreno, nós compramos esse galpão na rua Campos Salles com a Platina, que era um galpão do Jair do Óleo, né, o peitão, né, e ele ficou de entregar o galpão numa certa data lá e não entregou, porque o galpão estava cheio, era um depósito de óleo dele. Tinha resíduo de óleo. Não, era lotado de galão de óleo, as latinhas de 1 litro, lata de... Estava o almoxarifado. O almoxarifado dele era lá, o depósito de óleo dele era lá. O negócio dele era ali na Barbacena mesmo, e o depósito era lá. Só que nesse dia lá, né, numa tarde aí, botaram fogo no mato do lado de fora, e aquilo quando aquece pega fogo, né? Aí o trem pegou fogo e aquele óleo todo pegou fogo, né? Ali ele devia ter uma fortuna em óleo, né? E aquele fogo destruiu o galpão, e a sorte nossa é que nós não tínhamos pago, né? Porque senão ia dar problema, né? Não tinha pago nem um centavo? Tinha dado uma entrada. Tinha dado um sinal. Tinha dado uma entrada que ele devolveu, né? E foi mais ou menos, se não me engano, não sei se foi 20%, um terço do negócio, um negócio assim. O valor era até um pouco significativo. Agora era construído mesmo, mas não tinha outra opção, né? Porque esse galpão já tinha sido assim, muito a gosto, né? Tinha 2 andares, né? Era um galpão muito bem feito, né? Ia ser bom. Aí vocês tiveram partido por lote no zero. No zero e projetar, né? E aí começou essa busca, achamos esse lote que nós falamos, e veio o projeto, né? Fizemos um projeto, o Lacos aprovou, e começou-se a construção ali, né? E o lance da premonição? E a premonição foi o seguinte, quando nessas andanças que a gente fazia aí, em busca de ficar buscando recursos para lá e para cá, né? A gente estava sempre visitando, a gente tínhamos equipes constantes, né? Formada por todo mundo, né? Era Lucas, Hugo, Enio, Dona Augusta, Milton Fonseca, Oswaldo, Dona Wanda, Dona Dalva, era todo mundo. Não tinha assim, ninguém trabalhando, não, era todo mundo em campo, né? E a gente saía por aí rodando, não ia procurar o CDL, eu ia procurar empresário, eu ia procurar isso, sempre dinheiro, jeito de ganhar dinheiro, captar recursos, né? E rifa para cá, rifa para lá. E aí nós fomos lá na Rede Globo. Se não me engano, eu não lembro o nome do rapaz, mas ele tinha alguma ligação com o Vanucci, o sobrenome dele era Vanucci, que era aquele povo lá da Rede Globo lá. E ele falou isso, nós sentamos lá e começamos a conversar com ele. Ele perguntou assim: eu estou vendo a fraternidade na margem de um rio. Aí eu olhei para ele assim, Mas você já sabia nessa época das alternativas? Não tinha isso ainda. Não tinha ainda. Nem ido atrás de lote ainda não. Nós estávamos na época do galpão ainda. Do galpão ainda. E ele já teve essa visão. Foi antecipado, a premonição mesmo, né? Ele viu a fraternidade. Seria até interessante voltar lá e falar assim: foi isso aqui que você viu, né? Levar um retrato para ele, foi isso aqui que você viu. Expressa, que hoje a Via Expressa o Rio Arrudas. Exatamente, a Via Expressa nem existia. Não existia na época. Era tudo de pé, ali era o marmiteiro logo ali para frente, né? A Via dos Marmiteiros ocupava ali aquele pedaço logo para frente ali, né? Onde é que tem a Silva Luba ali, era tudo marmiteiro, né? Era a Vila dos Marmiteiros, pegava ali na frente da fraternidade, né? Ela ocupava ali a José de Alencar, que é mais ou menos na reta da fraternidade, né? Ali era a Vila dos Marmiteiros. Eu morei na Zé de Alencar quando eu era pequeno, né? E eu passava ali em cima da linha, ia na Vila dos Marmiteiros, joguei bola ali, né? Conhecia bem a região. Conhecia bem ali a região ali. E o projeto da casa, já o projeto
para erigir o prédio, foi você que fez o desenho? Fui eu que fiz. A gente levou o Burlacos, ele aprovou lá, pediu que ele queria que mudasse aquele negócio. Inicialmente ele pediu que queria circulação interna, né? Não queria circulação externa, né? Aí fez aqueles corredores dentro, no meio, o negócio você vê lá, no primeiro andar e no último, né? Circulação interna, e no meio queria um salão grande, né? Queria um salão grande. Aí a gente projetou aquilo ali. Na época foi o maior erro do mundo, né? Ficou doido, olha o tamanho do salão. Achou um elefante branco, né? Achou assim, talvez. Que nós éramos visionários, que nós estávamos querendo extrapolar, né? Aquele troço todo. E aí fez a construção, começamos, né? E o primeiro carro foi um Fiat, né? Nós fomos um Fiat, aqueles Fiat 147, né? O Fiat 147, que quem doou foi o Newton Veloso. Ele era dono da Livraria e Papelaria Brasil. Ele era político também, ele mexia aí com vereador, deputado, e nós procuramos ele, que foi sensível, nos doou o carro, independente de votar nele ou não teve nenhum vínculo, ajudou a causa mesmo. E nós fomos o primeiro Fiat. E o primeiro Fiat foi uma violência, sabe? O negócio foi um troço assim de louco, sabe? A gente precisava vender o carro, e como se você não pode expor? Mas não tinha utilidade pública nenhuma. Só tinha municipal, não tinha nem a estadual nem a federal. Para você aprovar uma rifa, você tinha que ter essas utilidades todas. O que a gente fazia? Olha para você ver como é que a coisa funcionou. É absurdo, né? Você olhando, determinada coisa. Nós pegamos um número de autorização de uma rifa na cidade, colocamos no nosso carro, que era um pedido de autorização, e fomos para a cidade. Fomos para a cidade de Endeavor. Deixamos rolar. A hora que a fiscalização chegava, era a maior corrida. Era a maior corrida de engraçado. Era a dona Alcina, dona Augusta ajudando, sabe? A dona Augusta era fenomenal. Ela ajudava a correr, viu? E quem que era essa turma que ficava no centro vendendo livro? Você lembra assim? Era todo mundo mesmo. Era o Hugo, era o Tiãozinho, era a dona Amanda, a dona Dalva, o Oswaldo, era todo mundo, sabe? Se revezava nos horários. E eu fazia o seguinte, como eu trabalhava demais, eu ia às 6 horas da manhã e montava as coisas. Sim. Aí o pessoal trabalhava de dia e eu ia buscar de noite e guardava os carros, né? Guardava e o Hugo ia junto comigo de noite. Olha para você ver, naquela época ele juntava aquela dinheirama toda, sentado lá na frente de uma loja, né? Contando dinheiro na rua. Fazendo dinheiro na rua. Fazer contabilidade. Aí ele levava para casa dele e passava a noite. O Hugo tinha dessas coisas, né? Ele dormia de dia, né? Como ele era dono do negócio dele lá, tinha que ele passava a noite arrumando. Ele chegava com tudo arrumadinho e depositava na caixa. Mesmo? Ele mexia com gesso, né? Essas imagens de gesso. Então ele passava a noite lá arrumando aquilo, ele era minucioso, né? Deixava tudo arrumadinho, chegava, depositava na caixa, né? E aí foi, né? Nós compramos aquele Austin, né? Que eles falaram lá. Isso já foi uma outra rifa? Já foi. E aí foi rifa atrás de rifa, né? Veio Austin, depois veio um carro que nós compramos, que nós vimos esse carro, eu não sei se foi em Guarapari ou se foi em Cabo Frio, era um MG, lembra aquele MPLAF? Nós sabemos aí, é o MPLAF, é um carrinho esporte pequenininho, que cabe 2 pessoas, e era conversível, ele era vermelhinho, bonito demais, sabe? Até tem foto dele, mas era muito bonito o carrinho, nós trouxemos ele, foi um sucesso, sabe? E aí vendemos, que não foi brincadeira. E esse Austin também nós temos 2 rifas dele. Uma nós fizemos particular. Entre nós fizemos 100 números e rifamos, e o negócio saiu para mim. Era um teste, né? Olha o que eu ia fazer com aquele carro, né? Aí nós rifamos outra vez, né? E rifamos esse carro aí, depois viemos ver. Foi esse MPLAF, e começamos com Monza, com não sei o quê. E a gente comprava o carro, aí nós conseguimos as utilidades, né? Aí nós já tínhamos, né? Aí a luta era ir para a Praça 7. A gente ia para todas as esquinas ali, né? Esquina a do miolo, as de cima. Tinha um em cada ponta. Um em cada esquina. Um carro em cada esquina. Não era o mesmo carro, mas era o carro falando do carro lá. E nas outras também. Na Rio de Janeiro para cima,
aquela toda na Vocês chegavam a levar o prêmio e mostrar para o público? Mostrar para o público. Íamos para a feira da Praça da Liberdade, aquela feira do domingo, que hoje está ali na Afonso Pena, né? Ela era na Praça da Liberdade. Exatamente. E a gente colocava o carro. Ô Marcelo, o que vendia era brincadeira. Teve uma dessas rifas, que eu não posso detectar qual, o troço vendia tanto na véspera, então, que você não tinha tempo. Era aquele troço de entrega, pega, entrega. Não dava tempo nem de anotar o nome do cara, sabe? Era um trem de doido o negócio. A gente vendia quase tudo, né? E teve algum caso assim de pessoa premiada que resolveu abrir mão do prêmio? Não. Chegou a acontecer isso? Não teve não. O pessoal que ganhou, levou. Acho que teve um só. Teve um que não saiu. Tá certo? O prêmio não saiu para ninguém. Não saiu para ninguém. Acho que foi um Monza. Ele não saiu para ninguém e nós. Esse Monza antigo que você vê rodando aí, né? Esse não é o modelo. É o Tubarão, não. O anterior é o Tubarão. Exatamente. Então esse Monza teve um que não saiu para ninguém, nós fomos nele uma segunda vez. E todos renderam muito. Agora, e tinha um negócio interessante também, sabe? A gente pegava esses carros e ia de madrugada para Fiat. Nossa, mas era uma loucura. 2 horas da manhã a gente chegava lá e tinha várias entradas, né? O pessoal entrava na fábrica por vários lugares. Então ia opção de carro, né? E a gente colocava as placas, os negócios e vendia, porque tem sem parar, sabe? 2 horas da manhã? 2 horas da manhã. Os funcionários da Fiat que trabalhavam no turno lá? Isso, trocavam tudo. 2 horas da manhã, FMB, Fiat, aquelas empresas ali por perto, ia vender na porta da empresita, uma série de empresas, e vendia, mas vendia mesmo. Naquela época não tinha essas loterias que tem hoje, né? Era só a rifa mesmo, e a Mineira e a Federal, né? E também não tinha ainda um grupo formado para ter a captação de recursos dos frequentadores. Existia essa possibilidade? Não tinha. Com uma doação mensal, por exemplo? Não, tinha sim. Não, já tinha sim. Já tinha? Já tinha o carnezinho, sim. Já tinha o carnezinho. Mas era muito acanhado, não era suficiente para não dava. Aumentar, né? Porque a despesa ali são 1.290 metros quadrados, né? Na sede. Então, se você analisar hoje, uma obra daquela está em R$1.000 o metro quadrado, né? Se você analisar 1.000 vezes 1.200, 1.200.000. Pois é, a rifa não dava isso, né? Então a rifa não dava bem menos. Você botava 100 números a R$2, R$1, R$3, né? A 200 mil, um preço assim, né? Então era um valor bem aquém, né? Agora, não se esperou a obra ficar toda pronta para começar os trabalhos lá, né? Não, como é que foi o negócio? Aí, como é que foi a mudança lá da contorno para lá? A mudança assim, ó, obrigado, tchau. Nós começamos em 83 a obra, né? Nós começamos em maio ou abril de 83. Não. Nós começamos em, se não me engano, janeiro ou dezembro de 83. Janeiro de 83. E em 1 ano, 3 meses, a gente sabe esse número direitinho, 1 ano, 3 meses, 20 e poucos dias, nós mudamos. Foi em abril de 84 nós mudamos. Só que quando nós mudamos não tinha cadeira, não tinha piso feito, né? A obra estava bem rústica ainda, né? Nós estávamos dando acabamento. Mas já começou, já mudou a sede para lá. Nós não podíamos ficar lá mais. A primeira reunião de terceiro domingo foi feita em cima de uns tijolos e de uns caixotes, né? Acho que tem até foto dessa primeira. Tinha as janelas ainda não tinham sido colocadas. E nós fizemos lá o negócio. Já começaram as reuniões públicas, já marcou, né, os horários. Isso, já começaram as reuniões. E aí o troço foi caminhando. E nessa condição precária, né? Mas que acabou logo, né? Não demorou, não. Nós foi rápido o término dela. E nós colocamos cerâmica, fizemos acabamentos, tudo você viu que era tudo muito simples, né? Mas é o certo, normal. Tudo simples pra caramba, tijolo aparente, a cerâmica, inclusive, se a gente fosse voltar atrás, a gente não tinha colocado aqui, pra você ver que agora você não consegue trocar aquela cerâmica do meio lá. Como é que você vai desmanchar aquelas cadeiras?
né? Nós fizemos um corredor depois, né? Eu já estava lá quando vocês colocaram o granito na passagem das pessoas. Estava tudo quebrado, você lembra? Tudo quebrado, estragado. Aí não tivemos condição de mexer no meio. E aquele granito foi uma doação do filho do Enio, né? O Eric, né? Que mexia com granito, né? Ele fez um preço bem camarada lá para nós e nós compramos dele. Mas o acabamento foi rápido. Eu tenho uma curiosidade sobre o teto do auditório, ele parece uma colmeia. Por que ele foi feito daquele jeito? Não, porque na época os recursos de cálculo eram aqueles, né? Como um vão é muito grande, são 400 metros quadrados, ele tem 20 por 20, né? Aquilo com um vão ainda tem um andar em cima, era muito pesado, né? Então aquilo foi o recurso que o calculista fez, que foi o Luiz Morato, que calculou, ele não cobrou os cálculos de lá, ele fez de graça para nós, ele não é nem espírita nem nada, mas fez para nós. Eu não sei, até não posso te dizer porque cargas d'água esse cara fez de graça, porque eu conheci ele por causa da construção civil, né? Mas eu não tinha nenhuma amizade com ele, não. Ele era amigo do meu cunhado. E eu, como ia lá, de vez em quando ele calculava para a gente, fui lá pedir e ele fez. Ele simpatizou, era um cara assim, aberto, né? Ele até hoje é católico e gosta muito das coisas espíritas, mas não é espírita não, né? E ele calculou e fez, e aquilo ali foi o processo. Agora aquelas deformidades que você vê, é deformidade mesmo. Certas formas que foram feitas não resistiram à concretagem. Elas incharam. Elas abriram. Elas abriram. Né? Então aquilo foi uma forma econômica de fazer. Era o que existia na época para se fazer um vãozão daquele tamanho, né? Então aquele cálculo ali foi feito daquela forma. E hoje já seria bem diferente, né? Hoje tem a proteção para fazer um tamanhozão daquele. Você não vai ter que fazer um troço daquela altura, né? Mas era o que tinha disponível. Né? E você foi presidente durante qual período? Você começou quando e terminou? É isso que eu comecei a falar e mudei de assunto. Em 1981, a fraternidade ficou sem presidente, no fim de 81. E não tinha presidente para assumir a fraternidade. Aí sobrou. Sobrou para você? Sobrou, assim, foi uma coisa automática. Como eu estava liderando o movimento de construir, de ajudar, ficou na minha mão. Não foi nenhuma escolha, não, sabe? Sim. Foi um troço assim. Foi uma alternativa que tinha mais viável. Era um mal necessário. Aí não seja modesto. Era um mal necessário, era o que tinha por acontecer, né? E aí foi. Aí quando acabamos aquela obra lá, foi mais ou menos foi em 84, né? No fim de 84 ela já estava completamente pronta, tudo funcionando, né? Muito bem. Aí veio essa doação do Ivan, né? É a fundação que você vai falar agora. Eu ia te perguntar isso em seguida, mas você ainda não terminou a responder o que eu te perguntei sobre o período da sua presidência. Meu período foi de 81 até 99, né? 81 até 99. O Glacos me mantinha, né? Me pedia para continuar. Até porque a instituição precisava de uma estabilidade, né? A mesma pessoa sendo mantida. Eu não sei bem qual que era, não, né? Não sei por que não, mas mantinha, né? Não sei se ainda não tinha ninguém habilitado, né? Você está querendo dizer que o Glacos era consultado sempre sobre essas grandes decisões para cá? Sempre. O Glacos sempre foi ouvido em todo o tempo da fraternidade. Você podia falar um pouco sobre isso, antes de falar da fundação, falar sobre esse contato seu com o Glacos na RCE, etc. Na época, né, a gente participava do RCE, todas as reuniões do RCE, que eram feitas todo mês, né, quando era necessário, reuniões esporádicas marcavam-se, né, mas eram feitas mensalmente e a gente conversava com ele e ele dava as orientações. O Glacos, inclusive, lá atrás, né, quando a gente tinha às vezes algumas ideias infelizes na cabeça, né? E uma delas foi interessante, sabe, porque tinha uma moça que frequentava a fraternidade, não vou falar o nome dela, ela está até hoje na fraternidade, e nós achávamos que a moça não era assim uma boa pessoa para poder estar fazendo o que estava fazendo, né?
E conversando lá com os amigos conselheiros lá, a conclusão que ela devia se afastar da fraternidade, das tarefas de diretiva que ela estava fazendo lá. E aí, quando nós chegamos no RCE, o Glacos, nós começamos a falar sobre isso, eu pedi licença, porque eu, como espírito, tenho uma visão um pouco mais ampliada do que a de vocês, e eu posso falar sobre isso muito melhor que vocês. E essa moça, a única coisa que segura ela é essa reunião mediúnica que ela está fazendo hoje. Ele está careca de saber dos atos dela, do jeito dela, e que era a única coisa que segurava ela e a família dela. Então nós não podemos mexer com essa moça. Ela tem que ficar aqui fazendo o que ela está fazendo e trabalhando. E aí, a partir dessa data, ele falou: eu gostaria que vocês me permitissem, o Arco sempre foi muito diplomático, muito educado, né? Que vocês me permitissem que eu desse as orientações na área mediúnica. Certo? Porque desse condição dele em relação a nós, que além de quando a gente está no mundo, a gente carrega algumas coisas que não são melhores, né? Até mesmo decisões, né? E que a gente faz que às vezes não são as melhores. Uma vez ele foi pedido uma orientação sobre os parentes da minha mulher, eu não soube dar a orientação correta, né? E um cara que não era espírita nem nada deu uma orientação muito melhor que a minha. O cara estava querendo separar da mulher, que a mulher dele fazia umas coisas que não devia, né? Aí ele veio me perguntar e eu não soube dar a orientação para ele. Aí esse cara falou, depois eu falei: interessante, né? Como é que a gente vai aprendendo, né? Ele falou assim: casamento é igual guerra, você tem que resistir até o último homem. Né? Eu achei muito interessante, e foi o que ele fez, e foi bom para ele, foi ótimo. A mulher se corrigiu, né? Deu tudo certo. Foi muito bom. Superaram aquele momento difícil. Então ele pediu isso, e nas áreas diretivas também a gente sempre ouvia o Glacos, né? Essas reuniões a gente ouvia, nós fizemos as indústrias, né? Depois nós vamos falar nas indústrias, que já vem a fundação em cima, né? Mas a ideia de começar com a RCE, que é a Reunião de Consultas Espirituais, foi o Enio que trouxe? Isso é lá do Oriente. Já tinha vindo. Chamavam de DOI. DOI. Era Departamento de Orientação Espiritual, né? Aí veio a RCE no nosso. Eu não participei disso, né? Isso foi lá. Então, quando você chegou na casa, já tinha essa prática? Já tinha essa prática. E o Glacos manifestava pelo Enio já no Centro-Oriente, desde o Centro-Oriente. Já era o espírito conhecido lá. Já era conhecido lá. Lá existiam outros médios, né? Tinha o Tuté, tinha outros médios que recebiam lá. O Tuté recebia, acho que o uruguaiano, e tinha outros médios que recebiam lá, né? E o Enio saiu e veio para cá, né? E o Elcio veio junto, né? O Elcio veio junto. O Elcio veio, que era o grande segurador do receituário, né? Ele trabalhava de segunda a sexta, né? Todos os dias. Ele saía do hospital e vinha para o receituário. Quando ele estava na parte pior dele, né? Na área pior dele, né? Você vê que você já viu ele se comunicando, falando para não beber, não fumar, você já viu? O Palminha avisava sempre para ele: ó, essa loura vai te matar, né? Essa loura gelada vai te matar. E ele teve um grande problema dele, foi isso mesmo, né? Foi o fumo, que ele desencarnou 4 anos antes, né? Segundo o espírito falou. Mas ele era um bravo, sabe? Era impressionante. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, eu vi o trabalho dele na psicografia, mas na época me contaram que ele tinha, antes, né, de eu encontrá-lo, ele tinha um trabalho até mais ostensivo, ele tinha percepções muito grandes assim, de vidência no salão, ele sabia quem estava precisando de passe, umas coisas assim. Ele perdeu um pouco mesmo, exatamente por causa dessas coisas. Né? Aí foi tirando a mediunidade dele, né? Eu lembro que ela foi sendo retirada, isso, antes dele desencarnar ele já estava quase sem recurso, não foi isso? Não chegou a ser isso não. Mas porque o médium, ele não para, ele vai progredindo sempre, ele vai sempre se situando cada vez melhor, né? É igual todo trabalho, né? Você vai melhorando, você tem que melhorar, senão você fica estacionado, né? Se você fizer visita em enfermo igual você começou, não tem jeito. Não tem jeito, né? Mas eu que estava me referindo é o recurso mediúnico ter diminuído até a idade. Diminuiu um pouquinho, mas não foi muito não. Ele via mesmo, sabe? Ele via mesmo. Inclusive, ele falava umas coisas pra gente muito interessantes. Né? Uma vez, eu sempre assoviei uma música, sabe? Uma música espanhola, e meu pai assoviava ela. Então eu
subia lá de vez em quando. Ele falou assim, toda vez que você subia essa música, seu pai está do seu lado. E ele falava sem saber da sua história, o fato do seu pai ter feito a mesma coisa. Ele simplesmente comunicou, né, Thiago? Ele falou assim, toda vez que você subia essa música, seu pai está do seu lado. Então eram umas coisas, tinha umas coisas muito interessantes, ele falava as coisas pra gente assim, né? Nunca assim, coisas que pudessem atrapalhar, não. Sempre era alguma coisa que incentivava, que ajudava, né? Sempre foi uma característica do Enio e dele, né? O Elcio teve algumas coisinhas com referência à área feminina, né? Mas isso aí era um problema dele, ele era casado, ele se dava com quem ele queria, né? Mas ele sempre foi um camarada muito especial, né? E agora voltando na SE, no Glacos em si, então o Glacos, a partir desse episódio dessa moça, ele pediu permissão para passar a orientar sobre as questões de mediunidade na casa. Mas também não se limitava só a isso, né? As consultas ao Glacos? Não, era geral, né? Era geral, a gente sempre perguntava para ele, né? Sempre perguntava para ele que dava as orientações. Os nomes são sempre como são hoje. Vamos levar lá o nome do Marcelo, do fulano e do Beltrano. Qual que ele quer, né? Ele fala, Marcelo. Então, igual fizeram agora com você e comigo, né? Levaram lá e ele escolheu você, me escolheu. Então ele sempre participa disso, né? Embora ele nunca feche, né, a questão, né? Ele deixa para que nós fechemos, né? Mas ele dá a orientação dele. Dá a linha, né? A direção. Exatamente. Vamos falar então da fundação. Que época como é que aconteceu esse negócio dos lotes da fundação? Já havia a sede, já existia a sede construída, instalada, funcionando, e aí como é que foi isso? Que ano foi? Estava tudo funcionando, inclusive nós já tínhamos a creche, inclusive, né, no terceiro andar, que a opção do terceiro andar foi também a creche, né? A creche é a área mediúnica, e o negócio até se misturava, né, de noite. Tinha a área mediúnica e de dia tinha a creche, né? Era um pouco assim, transtorno, mas funcionava, né? Aí o Ivan apareceu, se não me engano, foi em 85, 86, né, com a possibilidade, ele era de um grupo ali do Salgado Filho, não sei o que, André Luiz, assim, não lembro mais o nome não. E o Ivan Prieto, né, que você conhece. Não conheço, não. E ele chegou com essa opção, que eles não estavam dando conta, não queriam ficar com aquela área enorme. A área tinha sido doada para eles? Era deles, eu acho que eles compraram a área, sabe? Eles compraram aquilo era preço de banana podre na época, né? Aquilo lá era um fim de mundo, né? Então, desculpa eu me pedir, a compra foi feita por uma outra casa espírita? Tá. A instituição do Ivan, que era ali do Salgado Filho. Eles tinham a sede do Salgado Filho e compraram essa área lá, que tinham certamente ideais de fazer algum trabalho lá. Muito grande, né? Muito grande, são 11.520 metros quadrados, né? São muitos lotes aquilo ali, né? E ele então apareceu lá na fraternidade, falando que a instituição dele estava acabando, né? Não estava dando continuidade lá no Salgado Filho também, doando as duas áreas, o Salgado Filho, e lá no Salgado Filho era uma casa, né? Uma casa que eles funcionavam lá como a sede deles. E querendo doar aquilo, né? Aí nós pegamos aquela doação, uma enorme doação, um troço daquele tamanho, e levamos ao Glacos, né? Aí o pessoal sentou e começamos a conversar sobre aquilo, né? E o Glacos participou disso aí, né? Vocês vão topar, isso aí tem um objetivo, tem um projeto para isso, e parece que houve até um estudo também deles quanto do nosso, sabe? Que demorou aí uma questão de um mês ou um pouco mais, sabe? E aí veio a resposta, vocês querem, é o trabalho da redenção. A conversa foi essa, é o trabalho da redenção. Vocês vão querer, se vocês forem querer, nós vamos aceitar a doação. Tá certo? Mas os espíritos colocando para vocês. Colocando para nós. Vocês vão querer, nós vamos aceitar, tem projeto para isso, é o trabalho da redenção, tá? Aí todo mundo ficou entusiasmado, aceitou, né? Aceitou o trabalho da redenção. Aí nós fomos lá no lote. Lá era assim, o lote tinha um campo de futebol num pedaço, e o outro pedaço era tipo um depósito de lixo, né? Metade era no futebol e a outra metade era lixo. Então a gente se reuniu lá no meio do mato, lá onde era o lixo, e fizemos lá uma reunião de lançamento da pedra fundamental. Nós fizemos esse lançamento lá, e todo mundo estava vibrando muito com aquilo.
E começamos a trabalhar, né? Aí teve que continuar com as rifas, né? Como é que ia fazer? Na época, o pique da rifa teve. já estava funcionando, né? Nós continuamos, né? Uhum. Continuamos e a rifa foi andando, e nós começamos, aí fizemos um projeto. Esse mesmo Rubens Morato se dispôs a fazer o seu cálculo de graça, né? Projetamos 4 prédios, ele calculou, fizemos direitinho, aqui vai ser isso, aquilo vai ser aquilo, vai ser as indústrias, não sei o quê. Né? Os espíritas junto com a gente, né? Vamos projetar primeiro uma indústria de tela para pintura de quadro. Eu participei dessa. Tela para pintura de quadro e depois a gráfica, né? Que era a vontade deles sempre, né? E aí, vontade deles, você fala dos espíritos? Dos espíritos, dos espíritos. Que inclusive o meu primeiro livro foi impresso lá, né? A primeira versão foi lá na gráfica. E aí veio, né? Fez o projeto, fui eu mesmo que fiz um anteprojeto, né? E com a aprovação deles, aí eles já queriam circulação externa, né? Eu até, como eu estudei no estadual, eu fiz um projeto que fosse mais ou menos similar ao estadual, porque eu achava muito bacana o estadual, né? Aquela circulação por fora ali, né? Então eu fiz um projeto ali e aprovamos, né? E começamos a fazer a obra com rifa atrás de rifa. Quais foram as primeiras? Então, as primeiras atividades que tiveram lá foram a fábrica de tela, já começou com o colégio. Deixa eu ver se eu consigo limitar como é que foi o negócio. A ideia do colégio, por exemplo, como é que surgiu isso? Quando foi em 88, nós iniciamos a obra, né? Em 1988 a obra deu início. Aí nós, no decorrer da obra, não foi depois que terminou, né? Em 92 nós terminamos os prédios. Nós terminamos os prédios com aquele acabamento igual sempre precário mesmo, né? Não era um acabamento que não tinha condição de fazer, né? E aí se instalou a gráfica, né? Em seguida as telas, né? Que era uma indústria um pouco mais simples para ser montada, e o colégio começou em 92, né? O colégio começou em 92. Então, nós começamos, eu não estou precisando bem foi que 88 começou os inícios, mas eu lembro que em 92 começou o colégio, sabe? Em 92 começou o colégio. O colégio, tudo foi orientação do Glaucus? Tudo foi orientação do Glaucus. A ideia partiu dos encarnados e consultaram ele se poderia fazer, ou foi os espíritos? Não, foi ele que pediu. Foi ele que pediu. O colégio, né? Nós iniciamos, na época que nós iniciamos tinham bastante voluntários, né? Teve até professor voluntário. E deve ter tido boa receptividade do pessoal da região ali, né? No colégio. Teve sim. Teve boa receptividade. Então o colégio, aí a creche, pegou aquela creche lá e trouxe para cá, né? Aí estava no terceiro andar do Glaucus, na sede, foi lá para a fundação. Nós fizemos aquela creche, igual você conhece lá, aquele negócio lá é desde o início, né? Aquelas instalações como estão lá. E aí a creche foi para lá, liberou o andar de cima. Tinham 2 creches, né? Era uma creche que agora não se lembra se era da Meio ou Sheila, o nome, e a de lá era Zé Grosso, né? Então mudou, incorporou e ficou com o Zé Grosso lá. Não ficaram 2 creches, não, ficou só uma. E aí começou o colégio em 92 e a gráfica também, né? A gráfica é a fábrica de tela. Começou tudo mais ou menos simultaneamente, né? Que era para fazer a manutenção, né? E aí começou aquela coisa lá com o colégio, com tudo, né? E nós sempre tivemos uma dívida muito grande para pagar, né? Eram muitos colaboradores, né? Era muita gente que emprestava, ajudava, né? Enfiava dinheiro ali, e essas rifas que a gente fazia nunca davam conta de pagar o que tinha que pagar, né? Sempre estava devendo para frente, né? E aí começou a entrar despesa, né? A fábrica de tela não deu resultado, o resultado era parece que a concorrência era muito grande, né? Parece, não, com certeza a concorrência era muito grande, os preços muito pequenos,
o faturamento não dava para poder. Mais lucro. Era muito pequeno, né? Porque quando você tem uma despesa de R$1.000, se você ganhar 3, você consegue. Mas quando você tem uma despesa de 10 e ganhar 3, aí não tem jeito, né? Então aquele negócio que pode ser bom para quem tem uma despesa monstruosa, não servia, né? Aí pensou-se em fazer outra indústria, né? Os espíritos tinham na cabeça uma indústria de roupa, jeans, né? Mas isso nunca saiu do papel, né? E aí nós fizemos essa de móveis, né? Que estava dando certo, estava dando lucro, embora a gráfica não desse, né? Mas sempre em conversa com o Gracos, ele pedia para manter a gráfica, ele nunca pediu para acabar, né? Só que se eu não estiver enganado, a gráfica teve um problema lá com aquela máquina, né? Era uma máquina antiga e quando ela estava defeita era difícil de arrumar. Não foi isso não. Nós tínhamos uma máquina que nós iniciamos lá que não era uma boa máquina. Aí nós compramos uma Heidelberg, que veio lá de Heidelberg, na Alemanha, né? Ela tem o nome da cidade lá. Então nós importamos essa máquina, ela custou na época $50.000. E quem nos ajudou foi o Maurílio. Você conheceu o Maurílio? Não estou lembrado. O Maurílio era diretor financeiro da Covan. E ele era muito amigo do Julião, que era do nosso Julião. E o Maurílio gostava muito do Julião. E eles sempre andavam juntos. E o Julião, como corretor de seguros, ele teve muito acesso ao Maurílio, a Gutierrez, a uma opção de empresas. Então ele levava esses contatos com a gente, né? Nessas visitas que se fazia, ele era um dos que fazia esse contato. E o Julião, o Maurílio, ele tinha muito dinheiro, né? Porque a Covan era uma empresa muito grande, né? Ele era o diretor financeiro lá, ele era irmão do Valduque Vanderlei, né? Que era o dono principal lá, né? E ele então, inicialmente, nos deu como empréstimo para comprar a máquina. Aí nós compramos. Aí nós tivemos um problema com essa máquina que... Aí eu não estou bem lembrado, eu sei que acabou, deu até polícia o negócio, sabe? E eles queriam pegar a máquina e pega, não pega. O Everson já tinha se formado na época, ele era recém-formado, ele entrou no negócio, foi um troço de meio... A gente está falando, o fabricante queria... por causa dos negócios que tinham ficado faltando, né? E eles tinham recebido, acho que tinha ficado uma parte lá, que eles não completaram o maquinário, né? Ficou faltando uma parte que não funcionou. Lembra? A máquina, ela tinha uma parte dela fazia formulário contínuo, o início do formulário contínuo. E para nós aquilo era um grande negócio. Entrar com o formulário contínuo, só que a máquina não funcionava. Justamente essa parte, né, do formulário contínuo, que era o grande handicap, ele não funcionava. Então, eles não resolviam o problema e nós não deixamos de pagar uma pequena parte. Aí eles quiseram pegar a máquina de volta, né? Aquela apropriação que eles fazem, né? Mas acabou que nós ficamos com a máquina, entramos num acordo, eles ficaram com aquele negócio de formulário contínuo para lá e nós ficamos com a parte da máquina só da offset, né, que fazia a cores, né, que era uma boa máquina, muito boa. E nós ficamos com ela, né, e fomos andando, né, com aquele negócio lá. Você já pegou, teve até seu livro e tantas outras coisas que se fez, já deu até, mas não dava lucro, né? A gráfica não conseguia dar lucro. Ela não dava lucro de jeito nenhum. Por mais que a gente vendesse, fizesse, a concorrência era muito forte com máquinas muito mais modernas, né? Eu lembro que na época, por exemplo, para fazer a capa do livro, teve de mandar fazer o fotolito numa outra firma, ao passo que tinha máquinas que já faziam o fotolito. Então, essa questão de modernidade, né? Foi isso mesmo. E a nossa máquina fazia a cores muito bem, mas você tinha que passar ela na máquina 4 vezes, né? E as cada hora a tal da argento, não sei o que, nem vai, né? Para formar aquele grupo de colorido bem feito. E a nossa tinha que passar, e as outras não, o cara enfiava lá na máquina, saia pronta lá na frente, né? Então a concorrência, bom, e a gente não tinha poder de punch para poder adquirir
uma máquina que fosse melhor, né? E fomos levando, até que nós ficamos até com uma dívida até boa, né? Considerada, mas em relação ao que se arrecada. Aí nas rifas, quando das rifas a gente tinha um trabalho que era o telemarketing, né? Então, não sei se foi por volta de 96, que nós conseguimos fazer aquele telemarketing lá, né? Fizemos o telemarketing, iniciamos o telemarketing e ele foi ficando bom, né? Quando nós saímos em 99, ele estava com 32 mil de arrecadação. Eu lembro disso muito bem. Depois eles conseguiram subir, né? Eles subiram esse negócio, eu não sei se foi para 36 ou 42, eu sei que eles conseguiram, né? A turma do Francisco e do Edgar conseguiram fazer uma melhoria. Hoje eu não sei como é que está mais, mas ele existe até hoje, né? Isso. Então aquele ali foi um negócio muito bom. Então a gente tinha uma renda razoável de telemarketing, mas não dava conta das despesas todas, né? E as rifas começaram a não dar mais resultado, né? Porque além de terem aparecido essas mega-senas, esses negócios todos aí, os prêmios começaram a ter que ser muito altos em relação. Você vai fazer um negócio de R$5, o outro paga 1 e ganha 10 vezes mais, né? Então começou. Não estava sendo atrativo também. Não era atrativo, ninguém. O camarada, quando ele compra a rifa, ele não está querendo ajudar, ele está querendo ganhar. Ele quer ganhar o prêmio. Ele não está querendo. Está apostando. Quem estava ajudando só era o secretador da fraternidade, né? Mas o povo lá fora estava querendo ganhar o prêmio, né? E como todos os prêmios foram entregues, foram bem divulgados, né? Todo mundo sabia que a fraternidade era uma instituição séria que não dava cano em ninguém, né? Então a gente tinha facilidade, mas aí foi piorando, não teve mais jeito. E foi acontecendo aí, né? Houve vários incidentes com o colégio, né? Como, por exemplo, nós conseguimos do Newton Cardoso os professores, né? Depois não conseguimos de um prefeito dos professores, aí o Newton Cardoso chegou, foi a primeira coisa que ele cortou, né? Nós ficamos sem os professores da noite para o dia, né? Foi assim um negócio absolutamente difícil, né? E eu me lembro quando o Newton Cardoso foi lá inaugurar aquela unidade hospitalar que foi feita. Aquele foi um convênio com a prefeitura, né? Aquilo acabou, né? Foi incomodado e acabou. Foi incomodado. Mas a fraternidade, como é que foi essa história? A fraternidade cedeu a instalação e a prefeitura que montou o hospital? Foi isso? Foi. Foram eles que fizeram aquelas adaptações, terminaram o prédio, fizeram tudo que tinha que ser feito, né? E o Newton Cardoso inaugurou, montou, só que depois que ele saiu, o outro, como é mania dos políticos não continuar o que o outro fez, né? Aí ele começou a desestabilizar e até desativar tudo. Desativou tudo e teve entregado tudo. Mas é isso aí. Aí o negócio foi andando até que em 99 foi necessário trocar a presidência, né? Chegou numa situação muito difícil. Né? E você, quando chegou essa época, você, lógico, você saiu, talvez você preferisse não ter saído, mas você ficou assim com alguma sensação de que alguma coisa que você gostaria de ter feito, você não tinha dado tempo de você fazer ou não? Não fiquei não, sabe, Marcelo? Chegou num ponto, assim, profissionalmente para mim, e junto com a fraternidade, que eu acho que os espíritos me ajudaram, sabe? Eles tiraram a presidência da minha mão, que era necessário, eu precisava disso, eu tinha pedido já, assim, mentalmente, sempre pedia para eles, né, que não deixasse nunca que chegasse num ponto que eu atrapalhasse a fraternidade, né? Que depois desses anos todos, de tanta luta, como que você vai atrapalhar o negócio que você fez? Então eu pedi isso muito veementemente nas minhas preces. E eu sei que eles fizeram isso porque era o melhor na época para mim e para a fraternidade, né? Porque eu estava num momento que não era tão bom, tanto profissionalmente, né? Como ali pelo estado que estava lá, o negócio da fraternidade, né? Embora a gente sempre seguisse a orientação deles, né? Dos espíritos. Mas não acho que não deixei de fazer, não. Eu acho que a gente podia, não sei se, depois quando veio a administração do Francisco e do Edgar, eu ficava pensando se realmente
a gente não devia ter feito alguma coisa, mas como a gente tratava sempre junto com eles, eu não tive essa impressão, não, sabe? Eu acho que tudo foi feito como devia ser, porque a nossa dívida era o seguinte, era uma dívida muito pequena em relação ao patrimônio, né? Porque as dívidas da gente são em relação ao que você tem, né? Isso. Você tem 10% de dívida em relação ao que você tem, você não tem nada de dívida, né? Porque nós não devíamos ter nem isso. Então, devia lá uns 50 mil reais, sei lá, traduzindo para hoje, né? Tinha uma dívida do INSS, tinha não sei o que, uns trem lá, né? Que coisa que foi calculada depois sobre rifa, que a gente não pagava, mas que apareceu depois, era uma coisa também fora do comum. Então, o que aconteceu? Apareceu aquele negócio todo e eles resolveram, né, a nova administração resolveu ir acabando, né, com as coisas, né? Acabou com a gráfica, acabou com a fábrica de móveis, né? Resolveram, disseram que estava correndo um risco, agora eu não achava que estava correndo risco nenhum, não, por causa de imposto, né? Era isento, a parte de imóveis era isento, a gráfica também era isento, mas a gráfica dava prejuízo, então eles resolveram terminar. Eu não sei se foi em comum acordo com o Globos, eu não posso falar sobre isso porque eu deixei de participar, né? Então eu até, quando eu saí da presidência, eu saí do conselho, né? Até encontrei com o Jarbas uma vez lá, logo depois que eu saí, né, uns 2 ou 3 meses depois, ele virou para mim e falou assim, ué, o que você está fazendo aqui? Ué, por quê? Ué, aqui é a casa que eu sempre frequentei, que eu vou ficar, né? Ele falou, não, porque não é comum um presidente de doutrina espírita continuar na casa que ele trabalhou, assim, né? Foi gozado, né? Interessante isso. Essa é uma experiência que, assim, também não é comum essa experiência dele, né? Eu digo, pois é, não sei porque. Quantos presidentes você conhece que saíram e não continuaram? Ele estava falando normalmente em relação à fraternidade, a Sheila e ao hospital espírita, que era a vivência dele, né? Então ele deve ter falado em função disso, né? Não, mas realmente é traumático mesmo, né? Agora, tem um caso que eu ouvi esse caso, não é nada dentro, é uma coisa particular que teria acontecido com você, de um assalto, que você ficou amarrado e conseguiu sair. Você contar essa história assim, mas nunca ouvi de você. Você poderia dizer o que foi que aconteceu? Em 1992, isso foi em 92, eu acho que foi em fevereiro de 92. Eu estava morando aqui na Rua Manga, no Carlos Prates, e eu, na época, fazia meus prédios e vendia, e pegava carro como entrada, né? Parte de pagamento nos apartamentos que eu fazia, né? Então eu tinha que vender esses carros, né? Então nessas vendas, eu tinha uma garagem muito grande lá, eu botava esses carros lá, né? Na minha garagem, e aí apareceu um camarada querendo comprar um carro, né? Aí ele foi lá, olhou o carro, era um diplomata, né? Se não me engano, 87, tinha 5 anos, era 87. Um carro bonito, né? Era um carro de evidência na época, né? Ele olhou o carro e falou que gostou do carro e que iria ficar com o carro. E se ele poderia trazer um mecânico para ver o carro. Perfeitamente, não problema não. E quando no dia que ele foi, ele viu que eu estava com os carros na garagem. E no dia que ele voltou com o tal mecânico, eu já tinha vendido 2. E ele era ladrão e percebeu aquilo. Ele falou, o cara está com dinheiro, né? Aí ele trouxe o mecânico. Aí o mecânico olhou, né? O mecânico olhou, falou que estava beleza e tal. Ele falou, tá, então tá, eu vou ver lá, tem um dinheiro aplicado, eu vou tirar e volto a falar com você. Né? E assim foi feito. Aí ele voltou lá em casa, falou, amanhã vamos fechar o negócio, eu venho aqui de manhã cedo, nós vamos no banco, te passo o dinheiro, né? E de lá eu já fico com o carro. Tá. Aí ele entrou lá em casa, tomou café, né? A Sandra serviu coisa para ele lá. E o Weber, meu menino, né? Era mais novo na época, menorzinho, ele falou, pai, não vende esse carro não. Ele tem um trem errado aí, sabe? Ele não soube determinar o que ele estava sentindo. Percebeu. Ele não estava sentindo, ele falou, não vende esse carro não. Esse cara para lá. Aí o cara foi no dia seguinte, foi ele e o tal mecânico, né? Aí tá entrando no carro. Quando eu saí lá de casa, que na primeira esquina, eu falei, dá uma paradinha, que tem um amigo meu aqui, que vai junto com a gente. Ah, tá. Aí ele entrou no carro,
que ele entrou nos carros, o cara já tirou a arma e falou, é um assalto. É mesmo? É. Aí ele falou, ó, toca para BR-040 ali pro lado do Ceasa, né? Aí eu toquei pro lado do Ceasa. Quando chegou ali, depois dos motéis ali, né, antes daquela curva lá que vai chegar lá no Ceasa, ele falou, para aí, eu parei, falou, passa pro outro lado, né, pro lado do copiloto, né? Aí me amarrou na cadeira assim, né? O outro assumiu a direção e o outro ficou com a arma atrás, né? Aí ele falou assim, eu sei que você vendeu lá o Cadete e o outro carro assim, que você está com dinheiro. Vamos fazer o seguinte, você vai assinar um cheque, tá? Vai me dar seus documentos, eu vou lá na caixa pegar esse dinheiro, tá? E você não põe menos não, porque senão nós vamos levar você aí para um lugar aí, ermo aí, você vai ficar lá com 2 pessoas, eu vou receber o dinheiro, se eu não receber, nós vamos te matar, né? Aí tá, foi embora, ele entrou lá para Caracóis ali, sabe, Esmeralda Caracóis ali, né? Que é daquele condomínio ali de luxo, ele entrou lá, pegou uma estrada aí, irmão, quando chegou num ponto lá, onde não tinha nada, né? Ele pegou e falou assim, assina o cheque. Ele soltou, né? Eu assinei o cheque para ele, ele pegou meus documentos todos e me levou, me amarrou numa árvore com uma corda de nylon, assim, daquelas azul, sabe aquelas cordas azul de nylon? Mais ou menos essa grossura, assim, ela parece uma trança e é de nylon, é uma corda forte para danar, né? É mais forte que aquelas cordas de bacalhau, né? Embora a corda de bacalhau dessa grossura você não tira também não, né? E me amarrou, pegou a gravata dele, ele andava de gravata, né? Todo bonitão, né? De pasta, de gravata, parecia um executivo. Aí me amarrou a boca com a gravata na árvore, a gravata amarrou tudo e prendeu lá, né? E eu com a mão presa lá atrás, né? Aí ele falou que os dois iam ficar, e aí na hora eles começaram a discutir, sabe? Então, os dois que ficaram? Que iam ficar, certo? Não quiseram ficar. Não quiseram ficar. Se desentenderam lá, acho que ficaram com medo deles sair, pegar, ir embora e largarem eles lá comigo, né? Aí entraram no carro e foram embora, né? Tão logo eles saíram, minha mão soltou. Minha mão soltou. Assim, super amarrada. Nossa, se esses caras voltar aqui e me ver desamarrado, eles me matam aqui. Não, na hora que o cara ia saindo, ele apontou a arma assim pra mim, mais ou menos uma distância de uns 20 metros, sabe? Eu estava lá embaixo na árvore, ele em cima, perto do carro. Ele pegou a arma assim, fez assim, mirou, eu falei, vai tirar, mas não tirou. Aí entraram no carro e foram embora, né? Foram para a caixa. Na hora que eu vi minha mão solta assim, eu falei, nossa senhora. Aí tirei a gravata, né? E saí correndo, né? Se eu não embora daqui logo, né? Eles naturalmente voltaram lá e não te acharam. Não sei se voltaram, não, mas eu saí correndo, né? Eu capaz de não ter voltado, eu capaz de ter ido direto para a caixa. Eu saí correndo, né? E tentei bater nos sítios, fazendas, sei lá o que era aquilo lá, né? Mas ninguém atendia, né? Na época estava esse negócio de assaltar engenheiro para todo lado, que isso tem tudo, né? Lá matando os caras aí, né? Foi uma época meio violenta para a turma da construção civil, né? Mas ninguém me atendeu, né? Aí em 92 eu estava com quantos anos? Eu estava com 64, menos 18, 40 e poucos anos, né? Eu estava no bom preparo físico, né? Eu saí correndo, fui correndo, né? Até que eu cheguei num asfalto, né? Cheguei num asfalto e na hora que eu cheguei no asfalto vinha um carro, eu dei sinal, aí o cara parou. Aí eu falei com ele, falei, me leva até ali aí eu parei num depósito que tem exatamente na confluência da 040 com esse asfalto que eu tinha pegado, né? Que era o começo da estrada ali. E aí eu liguei para casa, né? E falei com a Sandra. Ele tinha ameaçado, falou, se não der certo lá, nós vamos na sua casa, hein? Tá? Os seus meninos, sua mulher estão lá, você abre o olho. Eu faço tudo direitinho, porque, né, para não ter problema com o seu pessoal, nem com você, nem com ninguém. Né? Aí eu fiquei com medo, então eu liguei lá para casa, falei, Sandra, fui assaltado, aconteceu isso, mas não vamos entrar em detalhe agora não. E eles pegaram os cheques, tudo, e iam lá na caixa receber o dinheiro, tudo que tivesse lá. Né? Como tinha dinheiro de 2 carros, né? Aí eu falei, cara, você liga lá para a caixa e avisa a Tereza que era gerente lá. Né? Então vamos descontar o cheque. Para não descontar o cheque, né? E ver se pega os caras lá. E falei, liga pro Heitor é um delegado parente nosso, né? Ver o que ele pode ajudar aí. E não abre a casa não, e pede proteção a isso, entendeu? Né? Aí tá.
Aí ela ligou para a Caixa. Conseguiu segurar? Ligou para a Caixa, o cara estava na frente da gerente. Nossa! Na frente. Aí ela disse que começou a tremer, né? A gerente. Com certeza. Começou a tremer e falou: "Senhor, aguarda um pouquinho aí que eu vou lá ver se eu pego o dinheiro e volto." E foi e chamou o segurança, né? Os guardas do banco. E pegou ele lá na mesa, né? E os dois que estavam com ele estavam na porta. Quando viram, aí saíram fora. Saíram fora. Eles estavam com minha carteira e meus documentos. Ele estava com minha carteira de identidade e os outros estavam com o resto dos meus documentos e minha carteira, né? O resto dos meus documentos e minha carteira, os caras jogaram na primeira casa que eles passaram na frente. Aí o cara ainda ligou, lá tinha meu telefone, ligaram lá para casa, meia hora depois os documentos estavam lá. Só ficou a carteira de identidade com ele, que ele deixou na mão. Ah, não, a gerente ficou com ele, porque ela deu o documento lá, que eu vim aqui receber. A Alfredo pediu que você agilizasse aqui para mim, né? Eu tinha muita amizade lá na Caixa, né? Eu sou cliente lá desde 86, e a moça atendeu ele lá, ela começou a tremer lá. E foi essa história. Aí o carro ficou na porta da Caixa, né? Recuperou o carro. Peguei o carro. Não descontou o cheque, pegou os documentos. Peguei os documentos. O cara foi preso. Eu tinha um dinheiro dentro da carteira, né? Que era a mixaria, com R$50. E o cara foi preso? Foi preso. E você, e essa corda que estava te amarrando, desmaterializou então? É. Você chegou a ver a corda caída, alguma coisa? Não, nem olhei para isso. Eu só minha mão soltou. A mão soltou, doido, né? Foi embora. Doido, nem olhei para a corda para ver o que tinha acontecido com ela, não, né? Eu sei que a minha mão soltou assim, ó. Eu falei, nossa, esses caras. E teve algum relato depois para você sobre isso? Os espíritos falaram? O Zé Grosso falou assim, né? Sempre da observação dele, falou que devido a eu não ter ficado desequilibrado demais, eles conseguiram me ajudar, né? Então ali eles fizeram, com os recursos ali da natureza, eles conseguiram fazer aquele trabalho na corda. É que foi muito importante não ter ficado desesperado, né? Que talvez pudesse ter atrapalhado o negócio, mas eu perdi muito a calma. Eu sabia que o trem estava preto, né? Que não tinha o que fazer, né? Você sente uma sensação de impotência que você que é muito difícil, sabe, você explicar o que é o que você sente numa hora dessa, né? Mas é isso aí, né? Como não tem nada à toa, né? Está passando o que você fez com os outros, né? Tá certo, provavelmente. Então está resgatando um negócio. E como a gente estava no trabalho, na tarefa, né? A ajuda foi muito grande, né? Então correu tudo muito bem, né? Não tivemos problema nenhum, graças a Deus. Não tivemos nenhum trauma, nenhum machucado, nem nada, né? Tudo foi recuperado, graças a Deus, a ajuda dos espíritos, né? E essa casa nossa foi construída em cima de muita amizade mesmo, sabe? De muita luta. Luta de mão dada. De mão dada mesmo, de gente, sabe? Contou aí. Não, e de gente que a gente tinha desentendimentos, mas eram entendimentos tão fraternos, sabe? De arrancar rabo, mas era coisa assim, lutando por um ideal mesmo, sabe? De coisa boa, sabe? Então essa casa tem uma história de fraternidade muito forte, sabe? Que a gente dá graças a Deus de ter participado, ter tido a oportunidade de participar disso, né? Eu acho muito interessante, sabe? Eu sou muito grato aos espíritos, a essa amizade que a gente tem dentro da casa, né? Todo mundo tem suas dificuldades, né? A Dona Wanda tem, a Lucy tem, mas só para você ver que são pessoas. Não existe quem não tenha, né? Todo mundo tem suas dificuldades, mas nós estamos ali pela qualidade, né? Não é pela dificuldade, são coisas que nós estamos ali lutando para poder vencer, né? Eu achei muito interessante, né? Toda essa vivência, né? Que a gente teve dentro dessa casa inteira.